Amém. Então, gente, nessa noite, a gente quer dar continuidade àquilo que a gente começou na semana passada sobre o programa Faço Parte, né? Programa de integração de participantes da MEUC. E nessa noite eu tenho o desafio de... Na semana passada o Guilherme falou quem somos, e a ideia é que a gente vai tratar isso de 4 maneiras, né? De 4 pontos. E hoje a gente vai falar o que nós fazemos aqui na MEUC. E isso é uma boa pergunta, né? O que nós fazemos aqui? E para a gente responder essa pergunta, a gente precisa fazer outra pergunta. A gente procura fazer aqui o que Deus quer que a gente faça. Não é aquilo que eu quero fazer, não é aquilo que o Guilherme quer fazer, a Suza, o Pedro, a coordenação, mas aquilo que as Escrituras testemunham ao nosso coração para que a gente faça, todos nós como comunidade. E se a gente faz uma outra pergunta, o que Deus quer que nós façamos, a gente precisa ir para as Escrituras. E talvez teria várias coisas que nós poderíamos falar. Mas a gente vai se ater a um texto bíblico, programações, assim, para de repente as pessoas se sentirem mais felizes ou menos felizes. Nós temos um objetivo muito claro, aquilo que Jesus deixou para todos nós, fazermos discípulos. Eu pergunto para ti, você é um discípulo ou uma discípula de Jesus? Você é? Você crê que Ele é o teu Senhor e Salvador? Então você e eu já somos discípulos dEle. Então, esse é o nosso objetivo, né? Fazer discípulos. Apareceu aí? Não? Então tá bom, obrigado. Problemas técnicos? Então tá bom. Mas assim, eu posso perguntar para você, né, enquanto o pessoal está ajeitando ali, o que é um discípulo de Jesus? E eu tentei resolver esse mistério com 2 afirmações que eu coloquei, pelo menos para mim. A gente poderia ter muitas. Mas eu deixei 2 afirmações que podem nos ajudar do que quem é ou que é um discípulo de Jesus. A primeira afirmação que eu trago para a gente, que o que é um discípulo de Jesus, são aqueles ou aquelas que obedecem e se submetem ao senhorio de Cristo. Cristo é o Senhor da sua vida. Cristo é aquele que governa a sua vida. Cristo é aquele que está contigo. E a segunda afirmação que eu faço, que o discípulo ou uma discípula, ele vive para a glória de Jesus. Ele vive, ou seja, toda a sua expressão, tudo aquilo que ele deseja é viver para a glória de Cristo. Esse é o desejo intencional de Deus desde o início da sua criação. Há um pensador, talvez um teólogo, não sei se é muito conhecido entre vocês, mas ele foi de fundamental importância na Segunda Guerra Mundial, que ele diz assim, a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina de uma congregação, é a ceia do Senhor sem a confissão do pecado e é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. A graça de Cristo ou discipulado, ele é marcado por uma graça transformadora que te alcançou e me alcançou em Cristo Jesus. O discípulo de Jesus, a discípula de Jesus, é aquele que se arrependeu dos seus pecados. É aquele que foi batizado na cruz de Cristo. É aquele que confessa os seus pecados na expectativa da absolvição deles a partir daquilo que Cristo fez. Esse é o nosso objetivo, de que várias pessoas confessem isso no seu coração. Há uma afirmação de Deus a partir do Evangelho de Mateus, no capítulo 16, que diz, né? Tome a sua cruz e siga-me. Discipulado de Jesus, discípula de Jesus é aquele que toma a cruz e segue o Cristo de Deus. Não está indo ainda, né? Eu estou no slide 5 já, estou indo para o 6.
Tem que conectar de novo. Perdemos o sinal aqui. Olha só. Então vamos ver se eu consigo de novo. Agora eu consegui mexer com isso? É o seguinte. Deus ajude a gente, né? Não estou conseguindo aqui. Vocês passam aí para mim, então? Então tá bom. Eu estou lá agora no slide 6. Não seja um crente sentado no sofá. Muito obrigado, Deda. Vamos trocar de celular. Tá. Tem muito problema aí. Ali também tem. Então tá bom, olha só. Uma das coisas que eu coloquei aqui, discípulo é aquele que entra em campo. Né? Não seja um crente sentado no sofá, da graça barata, seja um discípulo. Discípulo é aquele que está disposto a servir no reino de Deus. É aquele que de fato quer entrar no campo. Eu lembro, eu não sei se o Guilherme pegou isso na época de faculdade dele, mas a gente pegou na nossa época um teólogo chamado Roldan. Não pegou Karl Barth, provavelmente tinha o Roldan. E ele falava assim na introdução à teologia, que a gente tem duas coisas na comunidade, especialmente. Uma, de que você pode estar na comunidade, na arquibancada, sentado, olhando e criticando quem está fazendo, ou você pode estar junto fazendo alguma coisa para que pessoas conheçam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E o convite aqui é isso, não seja um crente sentado no sofá da graça barata, mas seja um discípulo, aquele que se envolve com as coisas do reino de Deus, que sai da arquibancada, onde é fácil estar, e se meter no jogo para jogar. Quem de vocês assiste, deixa eu falar com os homens agora, quem dos homens assiste jogo de futebol? Mulheres, quem deles reclama do jogo? Falem para mim. As mulheres agora, só as mulheres. Todos eles reclamam. O que eles falam? Que jogador ruim, não é isso? Não serve para nada, perna de pau, não joga nada. No nosso jogo lá, né, Ulisses? O Marcão agora é só técnico. O Marcão só atrapalha lá, nem vai mais. Mas era só jogador nível classe extra ruim, assim, né, Marcão? Mas a gente estava tentando fazer alguma coisa. Tentar jogar bola. No reino de Deus, a gente tem que colocar a camisa e vestir e usar. E fazer alguma coisa. A Susan, no começo, já falou de algo que é necessário nesses dias. Nós temos um desafio grande como discípulos de Jesus. Chama-se Escola Bíblica de Férias. Nós precisamos de discípulos e discípulas de Jesus que queiram se envolver com as crianças durante uma semana. Isso é discipulado. Eu amo Jesus, tenho Jesus no meu coração e quero colocar esses dons e talentos que Deus me deu durante uma semana servindo. Eu só posso 2 horas na quarta-feira. Você é muito bem-vindo. Isso é servir o reino de Deus. Isso é entrar em campo. Talvez você possa ajudar a gente nos adolescentes. Nós precisamos de pessoas nos adolescentes. Precisamos de discípulos e discípulas de Jesus. Precisamos de discípulos e discípulas de Jesus com os jovens, com os casais e assim por diante. São vários convites. Por exemplo, um pensador, o Dietrich Bonhoeffer, fala ainda: o cristianismo sem Cristo vivo permanece necessariamente um cristianismo sem discipulado, e cristianismo sem discipulado é sempre cristianismo sem Jesus Cristo. É uma ideia e um mito. Nós precisamos nos envolver com as coisas do reino de Deus. Né? E esse é o convite para a gente. E eu tenho uma reflexão. Nós somos seguidores de Cristo ou discípulo de Cristo? Seguidor daquela impressão de que a gente está olhando um pouquinho longe. Sou seguidor, estou aqui de boa. Mas discípulo é aquele que se envolve. É aquele que coloca a mão nas coisas e faz acontecer. E nós vimos muitas vezes na história da nossa Melk aqui em Timbó, muitas coisas acontecendo. Por quê?
porque deixamos somente de seguir, ou seguimos, mas agora somos discípulos, querendo ver as coisas acontecerem para o reino de Deus. Por isso nós voltamos ao nosso texto. De novo. Aí, não, foi demais. Voltamos de novo ao nosso texto. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E aqui a gente destaca o guardar. O que é esse guardar que Jesus disse para os seus discípulos? Guardar é buscar, é viver para o Senhor. E uma dessas características desse guardar, desse buscar, de viver essa palavra de Deus como discípulo, é imitar o Cristo de Deus. O discípulo de Jesus, ele procura imitar aquilo que Deus sempre deseja que ele faça. Isso o apóstolo Paulo, em Efésios 5, diz isso para a gente. No capítulo 5, ele fala assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O discípulo de Jesus procura imitar o próprio Deus, que se encarnou e viveu entre nós. E a nossa característica no discipulado é que nós tentamos de algumas maneiras nos tornar imitadores eficientes desse Deus, de Cristo, de maneira que nos tornemos parecidos e parecidas com Ele. Esse é o desejo e o objetivo da Melqui. Que nos tornemos parecidos com quem? Com o Júnior? Não, mas com o Cristo. Com o Cristo de Deus, vivendo para a glória de Deus. Ou como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha que palavra maravilhosa e preciosa da marca do discipulado. Já não sou eu, já não é você quem vive, mas é o Cristo de Deus que vive em nós, dentro do nosso coração, da nossa vida. Esse é o nosso objetivo. É isso que nós desejamos, programação após programação, encontro após encontro. E aí eu pergunto, você é um imitador de Deus? A sua vida está imitando quem? Quem que nós estamos imitando? Isso faz uma reflexão no teu coração. Quem que você imita? Quem que nós estamos buscando imitar? O nosso desejo, como Missão Evangélica União Cristã, é de que você e eu sejamos imitadores de Deus nesse mundo. Imitador desses influencers, nós não precisamos mais. Isso não tem levado a lugar nenhum. Tem levado a vazio. Pessoas vazias. Agora, imitadores de Deus promovem paz no mundo. Os imitadores de Deus resolvem conflitos. Conflitos familiares, de casais e da humanidade. Uma outra situação. Você é um discípulo. O que está discipulando o seu coração? Qual é a fonte que tem alimentado o teu coração no teu discipulado, na tua busca com Jesus? Tem sido as Escrituras? Quem tem te ensinado? Quem é aquele que ensina o teu coração? A quem você busca? A nossa busca em Cristo nos leva a uma realidade de que nós somos pequenos Cristo, como diria o Lutero. Ou ainda, como diria o C.S. Lewis, um grande pensador do século passado, que diz assim:
Cristo está matando o velho eu natural e substituindo pelo tipo de personalidade que ele tem. Por fim, se tudo correr bem, ele o transforma permanentemente em algo diferente, em um novo pequeno Cristo. O discipulado é um caminho de morte, do que o seu velho eu e o meu velho eu precisa morrer para que o Cristo de Deus renasça e ressurja. E é isso que nós queremos promover. Pessoas pecadoras, mas que foram abraçadas pela graça de Jesus, que confessaram os seus pecados e são transformados por eles. Quando buscamos a vida de discipulado, os nossos relacionamentos eles mudam, a nossa perspectiva muda. Discipular, diz um pensador, o Douglas Gonçalves, discipular é um relacionamento que visa colaborar na formação de Cristo no outro. Quando eu me torno um discípulo de Jesus, eu quero que o outro seja discípulo de Jesus. E a minha vida se empenha para que o outro também seja. Dia após dia, semana após semana. E esse é o desejo do nosso coração. Quando nos encontramos e ouvimos a sua palavra, a gente quer mudar e revolucionar o mundo. As pessoas que jazem no maligno. Discipulado não é apenas sobre entender a palavra, mas é sobre praticar a palavra. Por isso, encontro após encontro, o que nós fazemos é tentarmos fazer discípulos de Jesus. Que vivam a palavra, que leiam a palavra, que busquem na palavra, que orem ao nosso Deus. O Iago Martins, um pensador do tempo moderno, ele diz assim: discipulado representa a completude da vida do cristão, na qual ele está diariamente sendo formado como discípulo de Cristo. O discipulado é a própria vida cristã e não um programa ou um método. Nós não estamos promovendo um método, nós estamos promovendo um estilo de vida. Um estilo de vida que agrada a Deus, de seguir os passos, de sermos imitadores de Deus. E para isso, a gente colocou dessa maneira aqui, o nosso processo, o processo de discipulado. No primeiro momento, nós temos um contato com Cristo. No segundo momento, a transformação. E no terceiro, o engajamento. O primeiro é o contato com Cristo. E a gente colocou de duas maneiras. Venha e volte. Nesse primeiro contato com Cristo, venha, nós incentivamos que as pessoas participem dos encontros, de que elas ouçam a voz de Deus. E no segundo, volte, de receber as pessoas que vêm aqui na comunidade, apresentar a palavra de Deus, ou seja, falar da vida constante, onde a gente procura abastecer essas pessoas com a fonte da vida. Não é assim que nós fazemos? Quantas pessoas você e eu já convidamos? A Susan, no começo, na saudação, também lembrou no aviso de convidarmos pessoas para a evangelização. Venha e participe. Volte, ou seja, também quando as pessoas vêm de receber elas. Um segundo momento a gente destaca como transformação. E esse momento, ele passa pelo primeiro e entra no segundo, que é fique e aprenda. As pessoas vêm e elas ficam. É oportunizar o chamado à fé. É falar para as pessoas, olha, tem um Senhor que te ama. Recebe Ele, aceita Ele de todo o coração. E ao mesmo tempo, inseri-las na comunidade e nos grupos. Um segundo é aprender, ao mesmo tempo, para as pessoas que vêm para a comunidade, ensiná-las sobre a palavra de Deus. Temos os missionários? Temos os grupos de crianças? Onde a gente ensina a palavra de Deus. Temos de jovens? Temos de mulheres. Tudo isso para que as pessoas ouçam e tenham um processo de transformação. Eu quero Jesus na minha vida. E aí a gente entra no último aspecto, que é o engajamento. O engajamento é servir e ir. O servir, o que é? É colocar os dons à disposição do reino de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã,
Se você e eu somos discípulos, nós temos dons a serviço do reino de Deus. E ele tem que estar à disposição desse reino. Seja cuidando de outras pessoas, seja visitando elas, seja orando por elas, enfim, várias coisas. E também o ir. O ir tem a ver quando a gente terminar o culto aqui. Tem a ver com você exercer o seu dom nos ministérios que nós temos na comunidade, mas também de ir servir ao mundo anunciando quem é Jesus. Convidando pessoas para essa realidade de que Cristo é o reino, ou Cristo é aquele que governa o mundo e tudo que existe. Aqui eu quero pular um pouco, pelo adiantar da hora, e aí a gente entra, como fazemos pode mudar, mas o que fazemos não mudará. Nós temos várias oportunidades para que a gente ensine as pessoas a serem discípulos de Jesus na Melk aqui em Timbó. Muitas vezes esse jeito de fazer ele pode mudar com o tempo. De vez em quando a gente tem uma programação e ela acaba, a gente não faz a EBF toda semana, né? Senão não aguentaria, ninguém aguentaria. Nem as crianças e nem a equipe. A gente faz uma vez por ano, né? Mas assim, a gente faz várias coisas de várias formas para atingir as pessoas. Mas o que nós fazemos, ou o que fazemos que não mudará, é de que nós queremos que pessoas sejam discípulas de Jesus. Isso é o nosso objetivo. Nós podemos fazer isso no culto, sim. Podemos fazer na programação com jovens, com crianças, com adolescentes, com todas elas. Mas o que nunca vai mudar, se a gente vai fazer talvez de várias maneiras, se a gente vai fazer numa praça, se a gente vai fazer aqui dentro, fora, numa quadra, não interessa. Mas o único objetivo que nós temos dentro do nosso coração é fazermos discípulos de Jesus. Pessoas para a eternidade. Para andarem com o Senhor, para viverem com o Senhor. E a Melk tem uma visão sobre tudo isso. A visão da Melk é essa: ser um movimento autossustentado, de avanço missionário, acompanhamento pastoral e diacônico, e de formação de comunidades e de lideranças da igreja cristã. A nossa visão é fazer discípulos. E juntos cuidarmos uns dos outros. Juntos apoiarmos uns aos outros. Esse é o nosso objetivo. O que fazemos? Discípulos e discípulas de Jesus. A pergunta final que eu tenho para você: em que parte do processo você está? Você ainda está em contato com Cristo? Estou ouvindo a voz dele? Estou no processo de transformação. Será que eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador? Será que eu quero isso para a vida? Ou no terceiro, estou no engajamento. Júnior, eu tenho dons, eu já passei pelo contato, já passei pela transformação e agora eu não sei como servir na comunidade. Eu tenho uma resposta para ti. É de que conte conosco para dar passos concretos de fazermos discípulos. Se você está em contato com Cristo e precisa de alguém que ore com você, que explique a palavra de Deus, nós estamos à disposição. Se você está no processo de transformação, poxa, eu ouvi do Evangelho, o que será da minha vida? Nós estamos à disposição, como Melk, como comunidade, como discípulos de Jesus. Mas de repente você está no engajamento, nós temos muitos lugares para você servir ao Cristo de Deus. Temos vários projetos na comunidade, onde você pode exercer o seu dom, onde você pode adorar a Deus de todo o coração. E eu queria contar com você. Seja discípulo de Jesus. Creia que Ele te chamou para ser discípulo e discípula. Deus nos ajude, porque é isso que nós fazemos, discípulos de Jesus. Você quer ser um discípulo de Jesus? Que Deus te ajude. Estamos à disposição para andar junto com você.
Amém? Que assim seja. Amém.